também com a nossa especialização, vamos falar assim, somos especialistas em comunicação, por isso temos todo o gosto em ajudar. Este webinar é curto, vamos tentar ser o mais breves possíveis, não podemos aprofundar muita informação, mas pelo menos já fazemos aqui uma abordagem e ajudaremos neste caso as empresas a identificar aquilo que podem melhorar. O tema deste webinar é a auditoria de comunicação organizacional. É um tema que parece complicado, não é, ok? Não é. De facto, dispõe de uma série de instrumentos e de técnicas e ferramentas que ajudam as empresas a comunicar com os seus públicos e é isso que nós vamos mostrar em que é que consiste. A sessão será então de 45 minutos, sendo que estão previstos também no final perguntas e respostas e a Andreia vai ajudar-me aqui a moderar a interação com todos os participantes e obrigada a todos. Claro que sim, só queria, antes então da Mafalda começar a sua apresentação, recordar que este webinar está a ser gravado e que durante a sessão o vídeo e os microfones estarão desligados dos participantes. No entanto, podem sempre podem e devem colocar as vossas questões para depois também eu poder irmos interagindo com a Mafalda aqui durante estes 45 minutos na rúbrica do Q&A e pronto, Mafalda, vamos a isso? Vamos a isso, muito bem. Obrigada a todos pela vossa participação, espero que estejam a ver muito bem e a ouvir muito bem, mediante as vossas condições técnicas. O meu nome é Mafalda Marques, pronto, sou responsável, sócia fundadora da Massive Media Portugal, que é uma empresa associada da Câmara de Comércio e que é especialista na área da produção de conteúdos e comunicação. O tema deste webinar é auditoria de comunicação organizacional e vamos começar de facto por perceber os conceitos básicos para depois podermos ajudar-vos a identificar as ferramentas e os instrumentos que podem melhorar dentro da vossa organização. André, se puder então avançar Claro que sim. na apresentação, agradeço. Este aqui já falámos, este aqui não, muito bem. Os objetivos pedagógicos deste webinar, porque mesmo que sejam curto, têm objetivos específicos, é primeiro identificar as ferramentas existentes nas empresas, ok? Todos os modelos que existem e depois ajudar a medir e a avaliar essas mesmas ferramentas. Vamos começar então pela base, pelo assunto base que é o tema deste webinar. Então, o que é a comunicação organizacional? Temos que entender este conceito para percebermos o que é que podemos fazer e dispor para conseguirmos atingir os resultados que se pretendem. Pronto, então a comunicação organizacional são todos os processos, todo o tipo de suportes de comunicação que uma empresa usa para comunicar com os seus públicos. E a organização tanto pode ser pública ou privada, pode ser uma IPSS, tem que ser uma organização, ok? Esta comunicação organizacional inclui o conhecimento dos grupos, ou seja, dos públicos-alvo, podem ser internos, podem ser externos, e o conhecimento disso também vai ajudar as empresas a planear as suas práticas de comunicação com os mesmos públicos, e isso inclui a escolha e o uso de ferramentas de comunicação, a implementação, ok, e a contínua avaliação. Isto é muito importante, nós temos que avaliar aquilo que existe dentro das organizações, porque senão nós não conseguimos melhorar. Muito bem, avançando. Então, a comunicação organizacional acaba por avaliar e reorganizar o sistema de comunicação que uma empresa ou uma organização dispõe, ok? Vai examinar os sistemas de comunicação internos e externos em todos os níveis e vai melhorar o desempenho das práticas comunicacionais. Isto vai ter um impacto direto na comunicação interna, logo, eficaz, e também na comunicação externa da empresa com os seus públicos. Avançando. Andréia, eu vou tentar ser breve, porque isto é a parte mais conceptual, mas que é importante nós entendermos para depois avançarmos. Ora bem, os tipos de comunicação estão diretamente também relacionados com os públicos-alvo, ok? Nós temos que ter muito claro, isso tem que ficar bem escrito internamente, especialmente para o gestor de comunicação ou para o gestor de marketing, quais são os vários públicos que a empresa dispõe. Os públicos internos, sempre primeiro o público interno, que são os colaboradores e os acionistas, ok? Temos que, eu faço sempre esta ressalva e a Andreia que acompanha os nossos webinars, as nossas formações, devemos sempre comunicar internamente, primeiro com o público interno e só depois para fora, ok? Há organizações que por vezes, às vezes na correria, no dia a dia, se esquecem de fazer isso.
não devem fazê-lo, ok? Então, essa comunicação deve ser intra-organizacional, pode ser formal ou informal, ok? Pode ser por escrito, pode ser oral, não interessa, deve ser primeiro começar pela parte interna. Depois, a parte externa, que são os fornecedores, os revendedores, os distribuidores, eu só listei aqui alguns, os parceiros, os sindicatos, os clientes, ok? Os clientes fazem parte deste público externo, as associações, os concorrentes, a imprensa, são só alguns exemplos, de facto, de públicos externos que uma organização tem. E o tipo de comunicação, geralmente, na extra-organizacional, é formal, ok? Pode ser por escrito e também em reuniões, mas geralmente é mais formal. E depois ao público, vamos falar assim, institucional, que são os investidores, o próprio mercado, a sociedade, o poder local ou o governo. Também são aqui alguns exemplos. Pronto, nós temos... Isto é muito importante que as empresas e organizações definam os seus públicos-alvo. Isto parece que ser básico e simples, mas há muitas empresas que não definem isso, ok? Por isso é muito importante e recomendo que o façam. Eu trago-vos aqui alguns exemplos de técnicas e instrumentos de comunicação organizacional. Este webinar vai focar-se na auditoria, ok? No diagnóstico. Há outras ferramentas e outras técnicas, e eu listei-as aqui só para vocês saberem que existem e porque de facto podem ser trabalhadas. Análise de redes de comunicação, de transmissão de mensagens, os grupos focais, análise dos produtos que têm observação direta, os questionários e entrevistas, que geralmente são os mais completos e eficazes, por isso são algumas técnicas e instrumentos que existem, mas nós vamos focar-nos na auditoria, ok? Que é o mais curto possível e mais direto. Vamos avançar. Então, nas ferramentas de comunicação organizacional que existem, mais uma vez, seguindo a matriz do público interno, externo e institucional, eu coloco aqui só alguns breves exemplos daquilo que existem dentro das organizações. Pode ser uma intranet, pode ser uma newsletter eletrónica ou mesmo papel. O recibo de salário muitas vezes é utilizado como veículo de comunicação com o colaborador. Reuniões, as atas, as circulares, pronto, há uma série de instrumentos e de suportes que podem ser utilizados para comunicação organizacional. Na externa, aquilo que é mais usual e o que é mais visível? O site, não é? As redes sociais, uma newsletter eletrónica, uns boletins, ou uma revista corporativa, pronto, há outros suportes que têm visibilidade externa e que muito contribuem para a divulgação da empresa. E depois, a nível institucional, uns comunicados, uma nota de imprensa, os eventos online, como as palestras, webinars, conferências, reuniões, são outros tipos de ferramentas utilizadas. Isto são só breves abordagens para que nós nos possamos situar e vocês possam realmente começar a fazer o exercício do que é que a vossa organização já dispõe. Então, o que é que uma auditoria pretende, ok? São 3 objetivos muito simples, é medir, avaliar e ajudar, neste caso, a agir, ok? Medir o quê? Medir a audiência, o alcance, as aberturas, os cliques, os page views, nós temos que incluir aqui o online, ok? É muito importante, então na realidade que nós vivemos, nós temos que nos adaptar ao online. Então aqui, para medir, nós temos que identificar os KPIs, vamos falar assim, os critérios quantitativos que vamos usar para medir, ok? Isto ainda numa abordagem ainda mais sumária. Para avaliar, nós temos que classificar, ok? E classificar, vamos usar critérios qualitativos. E coloquei também os mais simples, que são a eficácia e a eficiência, e se é satisfatória ou não satisfatória, ok? Isto é só uma base de trabalho para vocês poderem fazer este diagnóstico interno na vossa organização. E depois para agir, isso já é o critério de cada um, não é? De cada empresa, mas de facto para agir nós temos que retificar, mudar ou eliminar, ou simplesmente desistir desse suporte de comunicação que pode não sequer ser eficaz. Então como é que nós podemos fazer, neste caso, cumprir estes 3 objetivos? Medir, avaliar e agir. São 3 passos simples. Muito bem, vamos avançar. Passo 1, inventário, listagem, checklist. É uma coisa muito simples que nós podemos só sentar e olhar para aquilo que a organização faz. Então, essa listagem, grelha, vou usando vários nomes para ser mais comum em termos de linguagem, nós vamos medir. E medir é quantificar. Quantificar em números ou percentagem, ok? Isso depois também é uma decisão vossa. Para avaliar, mais uma vez, repetir aqueles critérios que eu falei, avaliação qualitativa, satisfatória ou não satisfatória. E depois a ação, deixaremos para o final.
Este é o inventário. Vamos avançando no inventário, o passo 1. O inventário é muito simples, isto são só exemplos, ok? Cada empresa tem a sua realidade, mas eu dividi isto por comunicação interna e externa. Então, na comunicação interna, identifiquei uma série de suportes que podem existir nas empresas ou nas organizações. Cartas circulares, quando diz carta diz e-mails, que em baixo também tem o e-mail, mas pronto. Como é que nós medimos? Em números, mais uma vez, quantitativo. Uma tiragem, mandámos uma carta para quantos funcionários, para quantos fornecedores, isso é importante, quantos acionistas. O quadro de avisos, todas as empresas têm quadros de avisos, temos que perceber onde é que eles estão localizados, se essa localização é eficaz, e medir se as pessoas realmente param no local para ler. Mensagens escritas, eu coloquei aqui refeitório, recibos de salário, pronto, a frequência, por exemplo, geralmente o recibo de salário é mensal, pode ter uma informação anexa, ou se for online, então o PDF pode ter lá uma mensagem qualquer incluída. Os e-mails, também a frequência de envio e o universo. A intranet, especialmente a intranet, medir o número de acessos, se o colaborador acede, se lê, se abre os ficheiros, o aviso, o comunicado que a empresa está a circular internamente. Isto tem que ser medido, mais uma vez eu volto a dizer, números, isto é muito importante. Os memorandos também, qual é a periodicidade, as reuniões sejam presenciais ou online, qual é a frequência, a periodicidade, quantas pessoas é que vocês reúnem? Por exemplo, vocês em termos de comunicação interna podem querer fazer um trabalho com os vários departamentos. Vocês têm que identificar, ok, com o departamento de qualidade eu reúno quantas vezes, com o departamento de manutenção, não sei, quantas vezes é que eu reúno, mais uma vez, quantificar, ok? Eu sugiro por departamento, mas pode ser por responsável departamento. Os encontros especiais também, isto são alguns exemplos, mas o foco aqui é números, ok? Avançando, Andreia. Mais uma vez, os meios de comunicação para o público interno. E o que é que eu listei? Uma newsletter eletrónica para medir se é semanal, qual é o universo enviado, quantas aberturas, quantos cliques. Isto, a parte online é mais fácil de gerir, ok? Porque existem ferramentas online que nos ajudam no back-office a verificar as aberturas, os cliques, é mais fácil. Quando são suportes de papel, aí nós já temos que ter em conta as tiragens, a circulação, ou então algum meio de validação que aquele documento foi lido, ter aqui algum feedback, ok? No caso dos boletins, a mesma coisa. Os manuais também são um documento interno, de comunicação interna, e de facto podem ser validados se forem disponibilizados online, pelo download ou por, neste caso, obrigar um feedback depois da leitura desse manual. Um sumário, uma sinopse, qualquer coisa, ou questões a colocar sobre o manual. Os vídeos, pelas visualizações dos vídeos, isso também é simples medir. A intranet já falei. As videoconferências, verificar a frequência e definir muito bem os objetivos de cada videoconferência para perceber se depois os objetivos, os resultados são atingidos, os que estão definidos. As reuniões one-to-one, ou seja, sejam presenciais ou online, também é possível medir. As caixas de sugestões, que muitas das vezes estas estão dentro na recepção ou no refeitório da organização. Quantas vezes é recolhida, quantas vezes é medida e depois há um follow-up dessas sugestões que são enviadas. O livro de ocorrências, isto já estou a ir quase ao pormenor, quantas vezes é que também é validado ou preenchido, pronto. Aqui o foco é medir, é muito importante, eu volto a fazer, porque a maioria das organizações não mede. Isto é uma constatação e nós temos que, de facto, insistir neste mecanismo. Depois é importante também na comunicação interna, assim, irão receber esta apresentação depois mais tarde, acredito que a André irá partilhar. Sim, vamos partilhar. Nos mecanismos, eu chamo de mecanismos de participação, porquê? Porque nós, de facto, nós temos que receber feedback se estes suportes estão a ser utilizados, especialmente aqueles que são físicos, não é? Materiais. O online, eu continuo a dizer que é muito fácil medir. O papel ou o físico já não é assim tão fácil, um quadro de avisos, isso não é tão fácil. Então nós temos que criar aqui dinâmicas para medir esse mecanismo de participação. E o que é? É receber feedback. As formações são um mecanismo de participação. Os simulacros, uma assembleia, seja de colaboradores ou o que seja, reuniões de departamento, mais uma vez, votações,
avaliações dentro do departamento ou dentro da estrutura da organização. E isto é muito importante que listem. Parece básico, mas não é, porque a maioria das pessoas não tem tempo sequer para se sentar e listar. Sabe que tudo existe, já está tudo a acontecer, mas tem que existir uma folha Excel com esta informação e o gestor de comunicação ou de marketing tem de parar para fazer isto, ok? Isto é muito importante. Este é o passo 1. Na comunicação externa, o que é que eu identifiquei? Aquilo que também tem mais impacto para a comunicação e para a imagem exterior. Então, o site. O site, que é muito importante, há muitas empresas, especialmente as mais pequenas, podem não ter um site, por isso é importante criar um site, mas o site não pode existir por si só. Tem que haver um formulário de contacto, tem que os contactos, a morada, contactos telefónicos. Eu coloquei aqui CTA, que chama-se Call to Action, ou seja, tem que haver um mecanismo dentro do site para que a pessoa interaja com a própria empresa. Pode ser um formulário, pode ser um chat, pode ser uma caixa de chat, e isso já é possível automatizar dentro dos sites. Por isso, é importante ter, neste caso, quantificar as ferramentas que permitem esta interação no site. Nas redes sociais é a mesma coisa, ok? É importante medir com frequência os seguidores, a interação, para que efeitos é que as redes sociais são usadas. Se é para acompanhar a empresa, se é para reclamar, isso acontece. Então, isto é muito importante que seja feito. As redes sociais são uma montra, tal como o site, são uma montra da organização e têm que ser cuidadas. Então, é importante quantificar. A newsletter eletrónica, mais uma vez por ser online, tem que ser medida a frequência, as aberturas, os contactos, e ter também ferramentas de interação para que receba feedback. O e-mail é um mecanismo que é tão banalizado e que muitas das vezes não é tão bem utilizado. O próprio e-mail pode ter um link direto para um formulário de contacto, pode ter um link direto para um vídeo que vocês queiram promover. O e-mail é uma ferramenta de comunicação, seja interna ou externa, é um meio que deve ser potenciado. A imprensa é um público-alvo externo e há várias ferramentas que se podem comunicar com a imprensa, por isso é possível quantificar o número de comunicados de imprensa que são enviados, o número de conferências de imprensa que são organizados. O dossiê de imprensa é também um documento utilizado para informar o jornalista da atividade da organização, saber quantos dossiês de imprensa foram enviados para jornalistas, por exemplo. Pode ser online, não precisa ser físico, nós não precisamos materializar tudo, até porque devemos poupar papel, mas de facto é importante quantificar. O clipping é uma ferramenta de monitorização de notícias, quantas notícias da organização foram publicadas, seja no papel, no online, na rádio ou na televisão. Quantificar, okay? Quantos contactos de imprensa é que vocês têm? Quantas notícias foram publicadas? Sempre os números. As relações públicas. Mafalda? Até que valor é que foi investido? É importantíssimo medir o ROI, ou seja, o investimento feito em comunicação, neste caso comunicação externa, que retorno é que nós tivemos desta campanha? Sempre números. E os eventos, eu não posso deixar de fora os eventos, porque os eventos, sejam presenciais ou online, também conseguem cumprir objetivos e serem quantificados. Foi aqui alguns exemplos que eu deixo para o passo 1. Só para resumir, porque estou a falar muito, mas é uma grelha, só exemplos. O passo 1 é sentar, ok, com calma, listar e medir, quantificar, só isto. Demora algum tempo, porque vocês realmente têm que reunir toda a informação, mas de facto essa grelha pode ajudar-vos. Passo 2 é avaliar. Depois de listado, ok, fazemos isto tudo. Quando vocês fizerem a lista inteira, vocês vão ver, uau, eu faço isto tudo. Como é que eu vou medir isto tudo? Ok. Muitas das vezes pode haver essa dificuldade, ok. Depois de medido, temos que avaliar. E eu começo por
ajudar a distinguir eficiência de eficácia, que é diferente, e até para vocês poderem tirar uma conclusão se realmente essa avaliação é satisfatória ou não satisfatória, porque é uma avaliação qualitativa com base em dados quantitativos, ok? A eficiência vai avaliar como se faz, que recursos é que vocês dispõem para atingir aqueles resultados. Isso é para avaliar a eficiência. A eficácia vai ser o alcance destes resultados, porque vocês têm que medir que o investimento que fizeram em recursos ou financeiro para aquele determinado objetivo, com aquela determinada ferramenta, se atingiu ou não o vosso o resultado, o objetivo, com o alcance que vocês querem, seja interno ou externo. Se querem comunicar com todos os colaboradores e que todos os colaboradores, e certificar que todos os colaboradores recebem uma determinada ferramenta, ou que leem determinada mensagem que é muito importante, que vem da direção, o que seja, vocês têm que arranjar forma que isso aconteça. E não podem limitar-se a colocar lá e alguém que leia. Não, têm que certificar que leem. E isso é possível fazer. Então, avaliar é principalmente distinguir o que é eficiente e o que é eficaz. Porque às vezes uma coisa não implica a outra. Então, Mafalda, temos aqui só 2 pessoas que levantaram a mão. Aquilo força. que eu pedia era que se pudessem colocar no Q&A alguma questão que tenham, que o façam então, por favor, está bem? Obrigada. Está no chat, não é? No bate-papo, é alguma questão? Não, ainda não. Quer dizer, já há uma questão, mas que é mais Sim, sim. antiga, mas há Sim, algumas são os pessoas que acionistas, levantaram não a é? mão. Se os É isso? acionistas são públicos internos, pronto. Os acionistas são públicos internos, ok? Mesmo todos, peço desculpa pelo barulho, mesmo os CEOs têm que lidar, os CEOs ou os gerentes das empresas têm que lidar com vários públicos, o público interno e os acionistas, não é? Os acionistas são um público interno que tem que ser muito bem cuidado. Então, os investidores podem, ou seja, não, podem estar fora da organização, que são os investidores, mas têm os seus outros negócios, mas também têm que ser cuidados como um público interno, apesar de também poderem fazer parte do público institucional, mas geralmente são considerados públicos internos, está bem? Relativamente à questão da comunicação informal e formal, o que seria comunicação informal e se não gerará fofoca, informação informal. Estávamos a falar do fofoca, que é o boato, ok? O boato é uma consequência negativa da comunicação informal, não é? Porque há vantagens e desvantagens da comunicação formal e informal. A comunicação informal é considerada uma forma de comunicar. Agora, se for feita one-to-one, não há qualquer sentido de que faça fofoca, não é? E deve começar pelas hierarquias. Agora, a não ser que funcione como o telefone estragado, não é? Que é uma informação que vai passando e que seja deturpada. Geralmente são comunicações mais genéricas e que não têm um foco crítico, ok? Isso pode ser utilizado numa comunicação informal. E não precisa ser escrita. Agora, aquilo que poderá eventualmente ser avaliado como uma comunicação, um conteúdo crítico, aí sim, aí deve ser por escrito ou em uma reunião geral ser passada pelo líder, seja de departamento, seja da empresa, ok? Isto é importante. Mafalda, Mas temos sim, aqui um dos participantes que pede para a Mafalda comentar o seguinte: diz que já não há público interno ou externo, como também não há comunicação interna ou externa, há comunicação apenas. Quer comentar? eu acho que não há, eu acho que comunicação no sentido lato, como está aqui a dizer, é demasiado arriscado não personalizar a comunicação, ok? Primeiro porque os públicos têm que sentir que têm comunicação dirigida a cada um, ok? Porque têm dores diferentes, ok? Têm focos diferentes. E depois uma organização não pode comunicar da mesma maneira internamente como para fora. Nem pode, as pessoas sentem a organização de forma diferente. O sentido lato, sim, tudo é comunicação. Tudo que uma organização faça é comunicação. Desde o site, as redes, um e-mail, isso é comunicação. Agora, o conteúdo e a forma como se comunica não deve ser generalizado. Esta é a nossa sugestão, até porque depois é muito mais difícil controlar incidentes críticos, porque uma situação menos positiva que seja comunicada de forma genérica pode ter consequências mais graves e aí depois não há forma de controlar. Nós não somos apologistas que se comunique tudo genericamente, ok? Fica a dica, mas depois cada um gere como quer, não é como sabe, mas como quer, ok? Porque eu acredito que as pessoas sejam sensíveis a isso.
Muito bem. Passo 2. Primeiro, o passo 1 foi super básico, foi super simples, ok? Eu falei muito, mas foi uma grelha, não é? Foi simples. Passo 2, eu vou só aqui diminuir, porque o Q&A está-me aqui a passar aqui. Passo 2 é avaliar, ok? Como eu falei, eficiência é diferente de eficácia. Então, avançando aqui, a seguir à mesma grelha, eu até dei-me cuidado de usar a mesma grelha, eu só acrescentei colunas. Vamos definir os KPIs, ou seja, os KPIs são os critérios, que aí cada organização vai definir os seus critérios, ok? Eu não vou sequer sugerir critérios porque cada organização tem a sua realidade. Mas, e esta grelha é igualzinha à outra, só que tem uma coluna a mais. E tem ali o foco na avaliação. Aqui vocês têm que definir quais são os vossos critérios. Se é a tiragem, se é a circulação, são as aberturas, são os cliques, pronto. E definir o que é prioritário. Ou seja, depois de medir, quantificar, vocês têm que perceber o que é prioritário. Vocês, geralmente, no máximo, definem-se 3 KPIs para avaliar, ok? Porque senão depois já é confusão. Mas o critério, vamos chamar-lhe isso, o critério, geralmente há um critério para poder avaliar, mas pode ir ao segundo ou ao terceiro, porque pode haver um critério quantitativo, outro critério qualitativo, e depois em função também do suporte que vocês estão a avaliar, ok? Eu aí deixo totalmente em aberto para cada organização, porque é mesmo muito diferente de indústria para indústria, de setor para setor. A área fabril ou da produção tem outros KPIs, se calhar mais métricos, mais da produtividade. Na área dos serviços, não nem tanto, por isso aí, lá está, por isso é que também surgiu a filosofia e o método Kaizen, não é? A melhoria contínua, medir para gerir, aqui é mesmo importante e isso varia de setor para setor. Avaliando então, continuando, Andreia, nos KPIs. Mais uma vez, são quantidades, periodicidades, o universo. Depois de definir, neste caso depois de medir, peço desculpa, depois de medir tem que se avaliar se de facto tem a ver com o vosso objetivo, ok? Não vou sugerir sequer KPIs, isso depende de empresa para empresa. Os critérios são definidos por vocês, ok? Nem era justo eu estar a sugerir critérios de avaliação. Avançando. No passo 3, isto é que é muito, muito simples. No passo 3 é decidir. Eu chamo-lhe ação, mas é decidir. E decidir é manter, melhorar ou eliminar. Manter é aquilo que está a funcionar, ok? Não vamos descomplicar. Está a funcionar, tenho aqui os critérios, neste caso tenho aqui a medição. Chega ao alcance que eu quero, cumpre os critérios que a organização pretende, está a funcionar, ok? Tranquilo. Melhoria é quando não está a atingir o critério que se pretende, ok? Aí tem que se melhorar e mexer, retificar o que for preciso. Eliminar é quando não está mesmo a servir para nada, quando está só a duplicar às vezes ações ou tarefas, ou a desfocar, neste caso a retirar o foco à comunicação da organização. Quando uma organização comunica por todos os lados e mais algum, o próprio colaborador também pode achar que está a haver uma entropia, ou seja, e aí eu não aconselho que um suporte que não está a servir para nada, se vocês virem que o online é mais eficaz a chegar ao colaborador e o quadro de avisos pode ter lá só para ter as questões legais que tem que ter, tranquilo, não é? A comunicação interna pode ser online ou por outras ferramentas que sejam mais eficazes. O quadro de avisos pode ter só para cumprimento das questões legais. Pronto, e não precisa, se calhar, ter outras comunicações que, se calhar, são utilizadas, está bem? Eu recomendo que envolvam a direção, sempre, porque as decisões, apesar de virem de departamentos e de gestores, a direção deve perceber, primeiro receber o vosso relatório desta auditoria, e perceber que, olha, afinal, imagino que há uma direção que faz muita questão que esses comunicados estejam no quadro de avisos, mas ninguém lê. tem que ser dito, não é? Muito claramente, olha, fiz esta auditoria e ninguém para no quadro de avisos, ninguém lê, pronto, quem diz quadro de avisos diz outra coisa qualquer. Isso tem que ser dito ao gestor e à direção para que se perceba que se podem reduzir os meios de comunicação para que sejam mais eficazes. Antes de passar aqui às conclusões, eu queria só passar aqui, temos aqui alguma questão, alguém que levantou a mão, Andreia.
Eu estou com uma capacidade limitada de ver, porque como Pois, eu estou a sei. partilhar a tela, temos aqui uma questão que é, Tem a portanto, ver eu com os estou aqui no seguimento do seu comentário, agradeço a resposta e pergunta qual a recomendação para gerirmos e controlarmos que os conteúdos ditos internos não saiam da esfera interna para a externa, esfera, exatamente, externa, eu exemplo, percebi. uma rede social. Bem, antes de mais, um conteúdo que é interno, se não querem que passe para a rede social, não devem colocá-lo sequer na rede social da organização, não é? Deve Não, eu penso que aqui a manter-se. questão tem a ver, imagino que algum colaborador inadvertidamente, não sei, coloca na rede social essa informação que era interna. Estou sem net. Eu não sei, acho que perdemos a Mafalda, entretanto, não sei o que é que se terá passado, eventualmente ela terá caído o seu acesso à internet. Eu vou aqui interromper a partilha da tela. Envio um e-mail. Não estamos a ouvir. Joana diz que não nos está a ouvir. Bem, acho que Olá, entretanto fiquei. Mafalda, já está de volta? Já cá estou, já cá estou. Eu deixei de ouvir a Andreia congelou completamente e eu deixei de ouvir a Andreia, por isso agora já cá Pronto, estou. exato, mas acho que Retomando sim, aqui a já estamos aqui. Posso voltar a questão. compartilhar a tela então? Cá está. Sim, se faz favor. Retomando aqui a questão do Joaquim Creio, quando um conteúdo interno passa para a rede social, não é? Foi a É questão isso, exatamente. que o Joaquim que colocou. Pronto, antes de mais, os funcionários, todos os colaboradores devem ser sensibilizados que nenhum conteúdo interno deve ser colocado na rede social externa, nem dos próprios, sem a devida autorização da empresa. Agora, quando é partilhado na rede social da empresa, claro que a organização tem todo o gosto que haja partilha, que haja disseminação. Agora, localizando um conteúdo interno numa rede social do colaborador, falar diretamente com o colaborador e pedir que isso não volte a acontecer, porque é um conteúdo interno, não é? As coisas internas não devem passar para fora, até porque refere só aos públicos internos. Um, isso é um incidente crítico, vamos falar assim, que não é demasiado grave em função do conteúdo que seja publicado, não é? Se for um conteúdo que lese a imagem da empresa, isso é mais complicado de gerir e deve ser tratado com o próprio, não é? Com o colaborador que o faz. Mas geralmente os colaboradores não publicam conteúdos internos sem a devida autorização. Geralmente as boas práticas, e aí, se isso acontece, as empresas devem reunir com os colaboradores e sensibilizá-los para isso. Tudo que é comunicação interna é interna, tudo que é comunicação externa é externa. Pronto, aqui o Mariano reforça que acha que toda a informação interna devia ser externa, porque aí evitaria alguns desses problemas. O Joaquim concorda com o Mariano e temos aqui mais uma questão da Carla, que pergunta, neste círculo de comunicação organizacional, parte somente do Departamento de Comunicação e Marketing ou também para além da direção, na fase final, envolver os recursos humanos? Sim, os recursos humanos também devem ser envolvidos, deve haver um alinhamento interno de tudo o que é comunicação interna, ok? Isso tem que haver, esse alinhamento entre os vários departamentos para que as coisas corram bem, não é? E não haja sobreposição até. Mas sim, deve haver um alinhamento e depois só um é que comunica, ok? Estão os quatro, imagina, a direção e mais três departamentos alinhados, mas quem deve comunicar é quem gera, por exemplo, a rede interna, são os recursos humanos que gerem a intranet, os recursos humanos é que têm que comunicar essa informação. Se é outro departamento que o faz, ou seja, deve ser um a comunicar e não três a comunicar o mesmo, ok? Claro. Deve haver um alinhamento. Há aqui mais algumas questões, mas se calhar vamos deixar para mais daqui a bocadinho para a Mafalda então poder continuar com a Sim, apresentação. sim, a Ok? apresentação está mesmo a A terminar, terminar, eu sei. está mesmo a terminar,
eu tentei ser o mais concisa possível, porque não queria de facto que houvesse uma dispersão nesse sentido, e as conclusões são muito básicas, porque acho que o senso comum também o obriga, obrigar os gestores a medir o que fazem para poder gerir, ok? Isso é muito importante. Parece ser fácil, mas há muitas empresas que não medem o que fazem, ok? Simplesmente fazem, por fazer, porque é suposto fazer, e não pode ser. Depois que a comunicação organizacional vai refletir a imagem da organização a nível interno e externo, ou seja, a forma como uma organização comunica diz muito de si, seja do seu ADN, da sua missão, da forma como trata os colaboradores e os clientes, por isso é muito importante, porque tudo passa para fora, ok? Tenham essa Até mesmo sensibilidade. quando não comunica. Mesmo como Nós não não comunica. comunicamos, estamos a querer dizer alguma coisa, não é? Exatamente, exatamente. Depois, ou seja, a terceira conclusão é que a comunicação organizacional tem impacto direto na cultura da empresa, ok? Resolve ou cria atritos, esta é a questão, depois tem a ver com a forma como se comunica, tem que haver o alinhamento interno dos vários departamentos, dos vários responsáveis e da própria direção, para que não haja atrito, não haja boato, ou se houver algum boato, rapidamente há um meio interno que resolve isso. Isso é muito simples. Tem que haver os locais certos, os suportes certos, ok? E não tratar coisas internas numa rede social. Isso não é o local certo, ok? Às vezes é grupos do WhatsApp internos, grupos do WhatsApp, departamentos, coisas assim entre equipas. Às vezes pode-se usar essa ferramenta para rapidamente eliminar o. Pode acontecer, ok? Mas com algumas reservas. E depois, outra conclusão que é, deve quantificar-se as causas comunicacionais de sucesso e insucesso, ou seja, o que é que levou àquela situação. Porque às vezes, lá está, os conflitos, ou os boatos, ou a situação menos positiva que possa acontecer, teve a ver com a gestão da comunicação, ou o timing, há muitos fatores, ok? E de facto esta auditoria é uma coisa muito simples, é uma checklist, eu não estou a dizer nada de novo, eu não estou a inventar a roda, é só mesmo, sim, é só simplificar o processo para que vocês consigam sentar, listar, medir, avaliar e E está feito, agir. e depois é decidir, muito rápido. O desafio Assim aqui é parece, sentar e fazer. não é? Eu não estou a dizer nada de novo, não. Muito bem, se eu puder ajudar mais alguém, temos aqui. Bem, se calhar aquilo que eu vou fazer, Mafalda, se concordar, vou interromper aqui o compartilhamento dela, porque assim possa Sim, sim. começar aqui a ajudar a moderar as questões que ainda temos. Portanto, e vindo aqui ao que andei, portanto, o Hugo partilha que é da opinião que deve existir uma regra, nomeadamente nos e-mails enviados a clientes, ou seja, não deve existir informação interna nos e-mails enviados a clientes. E, por outro lado, e isso acontece muitas vezes porque há a prática de reencaminhar informação que é recebida de outros departamentos e às vezes podemos estar a reencaminhar coisas que são do foro interno da organização, não é? Inadvertidamente. Depois, o Miguel Carvalho e Melo comenta que na experiência dele, uma das grandes fontes de problemas é a falta de regras explícitas quanto aos CCs nos e-mails. Por um lado, a origem é uma avalanche de lixo comunicacional, e é verdade, às vezes isto acontece. Por outro, facilmente faz com que determinada informação ou comentários cheguem a quem não deveriam ter chegado. Qual é a sua Isto é opinião, muito verdade. Mafalda? Olha, eu vou comentar rapidamente as duas questões que são todas muito pertinentes. Obrigada pela vossa participação. Em relação às questões do Hugo, Uhum. nós só conseguimos definir regras quando somos muito explícitos na função de cada suporte de comunicação, ok? As pessoas têm que perceber que o e-mail serve para isto, a rede social serve para aquilo, a intranet para aquilo. Ou seja, primeiro temos que definir, ok? Definir o papel de cada suporte. Depois, criar sim essas regras, e isso é uma informação interna que pode ou circular, ser dada a informação a todos os colaboradores, até no acolhimento até do novo colaborador, que pode vir com outras práticas e que chega àquela organização e tem que perceber qual é a forma como aquela empresa age e atua internamente, é realmente definir as regras. Mas antes de definir as regras temos que dizer, ok, atenção, temos estes suportes que servem para isto.
Agora, em termos de regras de comunicação, as nossas regras são estas, estas e estas. Tem que estar muito claro. Isso está no manual de procedimentos internos de qualquer organização, por mais pequena que seja. E até mesmo regras em relação à partilha, encaminhamento de e-mails. De facto, é deselegante até depois de nós lermos às vezes alguns comentários, que as pessoas pensam que aquilo não vai ser lido, e vai ser lido e depois tem um impacto negativo até às vezes na cultura interna. Imagina um departamento, um comentário de outro departamento e se calhar ficam sensíveis em relação uns aos outros, não vale a pena, podemos evitar isso. Relativamente à última questão, tinha a ver com os CCs, não é? Dos e-mails. Exatamente. Há regras muito básicas em organizações que simplesmente não permitem CCs. Ok? Há o CC que, por exemplo, pode estar limitado à chefia de departamento, por exemplo, e depois o responsável do departamento é que decide quem é que se envolve na conversação, porque tem que haver, de facto, alguns elementos-chave que controlem o conteúdo, não é? E o fluxo de comunicação, porque senão chega uma altura que está toda a gente, todo o mundo envolvido no e-mail e é uma confusão. Essas regras têm que ser muito definidas. E para além disso, também isso depois provoca outra questão, que é, muitas vezes as pessoas, quando recebem tanta informação, às vezes acham que aquilo não é para elas e deixam de se preocupar. Portanto, eventualmente, depois, quando enviarmos alguma coisa que tenha realmente relevância, elas não vão valorizar, porque é mais um CC onde eu estou incluído. Exatamente. Então, agora temos aqui mais umas questões no bate-papo. Portanto, o Rui Guerreiro pergunta: que cuidados devem ser sugeridos aos colaboradores quando comunicam com terceiros sobre assuntos que digam respeito à organização, ainda que não diretamente? Muito bem. Antes de mais, quando os manuais de normas são criados nas empresas, nas organizações, devem ser partilhados com alguma frequência, ok? Não se cria um manual de normas, entrega-se uma vez. Primeiro, quando se entrega uma vez, tem que depois receber feedback que aquela pessoa leu e que entendeu as regras. E depois deve-se monitorizar se aquele colaborador está de facto dentro do padrão que a organização espera, ok? Das regras que estão definidas. Por isso, mais uma vez, deve ser medido, deve haver um acompanhamento. Alguém na organização tem que acompanhar o que é que os colaboradores fazem, ok? Há sempre essa medição e essa avaliação. Os recursos humanos, alguém poderá fazer. Depois, uma das formas de também explicar ou mostrar para que efeitos existem esses suportes é mostrar os resultados desta auditoria, por exemplo. Ou seja, todos os anos se podem relembrar as regras mostrando os resultados do que é que aqueles suportes andaram a fazer ao longo do ano. E isso funciona, porque as empresas percebem, epá, puxa, não sabia que, imagino que comunicações internas houve 1000 e tal, que as redes sociais serviram estes efeitos, ou que outro suporte qualquer, não estou aqui a enumerar, serviu outro, imagino que atingiu aquele resultado. Se as pessoas souberem que os suportes servem para este efeito, que as regras são estas, e depois que o resultado anual, o que é mais usado ou não, até serve às vezes para ajustar e eles relembrarem as regras. É uma oportunidade para relembrar as regras, ok? Tudo é uma oportunidade para lembrar as regras, porque as regras, nós somos humanos e adoramos saltar regras, ou encurtar passos. Então, qualquer oportunidade é uma oportunidade. Agora, tem que ver com o contexto, e o contexto é medir e mostrar. E a transparência, acima de tudo, acho que deve ser feita. Em relação às guerras internas, que houve aqui um participante que colocou, as guerras internas muitas das vezes são criadas por este fluxo de informação excessivo. Então, se forem criadas regras, à partida isso não vai acontecer. Mas se isso acontecer, tem que haver logo uma intervenção direta, porque isso tem impacto na cultura da empresa, tem mesmo. Isso cria mesmo atritos internos e pronto. Que o Hugo tem outra questão. Tenho aqui ainda da Inês no bate-papo, pergunta qual é a opinião da Mafalda sobre o quão é importante para a comunicação interna a comunicação dos resultados da organização e das linhas orientadoras para o futuro da mesma. Excelente questão. Obrigada, Inês, não é? Inês, Inês. muito obrigada. Muito obrigada. Isto é muito importante e eu fico contente que alguém coloque esta questão, porquê? Eu, profissionalmente e pessoalmente, sou apologista de que todos os resultados da organização devem ser mostrados de uma forma transparente a todos os colaboradores. Geralmente, eu defendo que seja trimestralmente, no mínimo trimestralmente, ok?
para que os colaboradores saibam a quantas andam, neste caso, como é que a organização está no mercado, concorrência, as vendas. Os colaboradores têm que ter noção da realidade, da situação financeira até e social da organização. E depois perceber, e depois a organização também mostrar para onde é que está a caminhar. Ok, esta é a nossa realidade, agrada-nos ou não, por isso o nosso caminho vai passar por fazer este caminho. Isso é muito importante. Inês, obrigada pela oportunidade, muita transparência, comunicação mínima dos resultados trimestral, pode ser o quarterly, algumas organizações são de 4 em 4 meses, tem a ver depois também com os fechos do ano fiscal, mas pronto, mas isso sim, isso é muito importante. Agora, por departamento, deve ser ao mês. Se nós não medimos o que fazemos, como é que sabemos a quantas andamos? Não podemos, não podemos, isto é um desafio que nós temos e conseguimos passar todos, temos que perceber a quantas andamos. É verdade. O Hugo coloca mais uma questão relativamente à comunicação com os clientes. Devem todos os departamentos de uma empresa comunicar com o cliente? Deve ser área comercial, operações, apoio ao cliente, ou deve existir um canal, um interlocutor único que gira a informação interna e que faça sair a informação para o cliente? Pronto, isto mais uma vez tem a ver com a área de atividade da organização, não é? Porque isso varia muito. Mas para respeitar, não é respeitar, mas para estimular a relação do cliente com o interlocutor que tenha havido na empresa, que tanto pode ser o comercial como o recepcionista, depende de setor para setor, deve manter-se esse interlocutor, ok? Para se manter o grau de confiança, o feedback logo direto, porque se a pessoa tem se o cliente há aquela relação com aquele interlocutor e sabe que lhe vão responder e sabe que vão dar feedback, ele irá também, se tiver que apresentar alguma sugestão, reclamação, irá fazê-lo. Por isso, isto depende de setor para setor, eu não quero generalizar, mas devem identificar os interlocutores com os clientes, aqueles que funcionam melhor, e manter esse interlocutor como o canal, neste caso o meio de comunicação, o veículo de comunicação com o cliente. Porque se vão dispersar, o cliente começa a perceber, então, mas eu falo com 3 e 4 pessoas ao mesmo tempo, e depois as 3 e 4 pessoas dizem coisas diferentes. Vai parecer que a organização é organizada, passa o pleonasmo, e podemos evitar isso. Então, temos aqui mais uma questão do Mariano, pergunta o que chamaríamos de fluxo de informação excessivo. Há pouco, quando falávamos de demasiada comunicação interna também, não é? Sim, sim. Há empresas que comunicam por tudo e por nada. Eu costumo dizer por 2 motivos, por tudo e por nada. É verdade. Primeiro, só devemos comunicar aquilo que é pertinente, seja pertinente para a empresa ou pertinente para o cliente. Ou um incidente crítico que afete ali a relação, ok? Isso também é um conteúdo. Depois, não devemos comunicar de forma genérica. Ou, para comunicar de forma genérica é porque de facto é um conteúdo que interessa a todos. Uma boa notícia, uma aquisição, um lançamento do produto, uma coisa assim que seja genérica. Agora, a comunicação deve ser o mais incisiva e direcionada possível e personalizada possível, porque isso vai estimular a relação com o cliente ou fornecedor ou o que seja, ou parceiro, porque de facto se mostra que a organização cuida. Eu não sei se estou a ser clara. Bem, por enquanto ainda não houve mais comentários, eu penso que sim. Acho que está. Aliás, estou a tentar respeitar o timing. exato. Não, temos mais questões, portanto, este tema Força, força. gera aqui bastante debate. Então, a Andréia Vieira pergunta: e para potenciais clientes, quem deve enviar e-mail a solicitar reunião para apresentar os serviços? Marketing, departamento comercial ou outro? Muito obrigada, Andreia. Isto, mais uma vez, depende de setor para setor. E da estrutura da organização. Quando uma organização já tem um departamento comercial, deve ser o departamento comercial a fazer esse trabalho. Mas há organizações e microempresas que não têm departamento comercial e muitas das vezes são os gerentes ou os que tratam dessa informação. Deve ser identificada uma pessoa que faça esses contactos comerciais, ok? Seja do departamento comercial ou não. Porque às vezes as estruturas são tão pequenas que não existe esse departamento. Isto para dizer que, para não responder de forma genérica, Andreia, porque de facto o importante é que dentro da organização, independentemente do tamanho, se identifique uma pessoa ou um departamento que responda a clientes e deve ser essa pessoa que responda,
por área, ok? E depois, se é o marketing, se é o departamento comercial, depois é uma decisão da empresa, mas deve ser um, ok? Aqui a Sandra está a perguntar, deve o departamento comercial enviar a documentação de faturação? Faturação. Lá está, é fluxo de informação. O que as boas práticas dizem, até para depois não haver, e até mesmo em termos, às vezes, de certificação de procedimentos de qualidade, uma micro e pequena empresa pode estar estruturada, mesmo que tenha 6 pessoas, pode estar estruturada de forma que os procedimentos sejam claros e que evite o erro, ok? Pronto, isso é importantíssimo, não é? O caso da faturação, quem faz a faturação é a contabilidade. À partida, quem deve enviar a faturação é a contabilidade. Mas se a filosofia da empresa for que aquele gestor de cliente faça a gestão da relação desde A a I e com a política de comunicação que vocês querem que a vossa organização tenha. Eu vou dar o caso da nossa organização. A organização que é micro, ok? Temos uma estrutura onde cada um tem o seu papel e a sua função, mas temos o cuidado que cada um, neste caso, que a faturação seja enviada por uma pessoa, que o pacto comercial seja feito por outra, para quê? Para que haja uma agilização dos processos. Se for a mesma pessoa a fazer tudo, então tem que estar muito bem treinada para que não haja esquecimentos e erros e tudo mais, não é? Ok. Não sei se temos aqui mais questões, vou aqui espreitar o Q&A, não temos aqui nada. No bate-papo penso que já está tudo respondido, portanto a última questão que tínhamos era da Andreia Vieira. E Mafalda, não sei se quer aqui partilhar connosco algumas notas finais, antes de encerrarmos o nosso webinar. Pronto, eu que espero ter contribuído em nome também da empresa é que as pessoas façam este exercício, sejam gestores, sócios-gerentes, que façam este exercício de perceber o que é que existe dentro da vossa organização e aquilo que serve ou não o efeito. E só medindo é que conseguem avaliar. Lá porque toda a gente tem uma newsletter, não quer dizer que vocês façam uma newsletter, ou essa newsletter cumpre um objetivo e tem um retorno para vocês, ou então não vale a pena estar a investir tempo a fazer uma newsletter quando depois não faz o tratamento dos dados, por exemplo. Fazer por fazer, não. Eu acho que nos tempos que correm nós temos que ser muito, muito incisivos e eficazes na forma como trabalhamos, porque o mundo mudou, ok? E nós temos muito mais ferramentas à nossa disposição, temos é que fazer este exercício. Eu espero ter contribuído para isso. Eu acho que sim, pelo menos estamos a receber aqui no Q&A muitos agradecimentos e também pelas orientações práticas que foram boas e concisas, portanto acho que o nosso objetivo em termos do webinar e desta ferramenta de comunicação hoje foi conseguido. Para além disso, iremos ainda, como dissemos há pouco, partilhar com todos a apresentação e também iremos disponibilizar esta gravação através do canal do YouTube da Câmara de Comércio, portanto que também será partilhado convosco. Obrigada, Mafalda, mais uma vez por ter aceito este desafio e estarmos aqui hoje as duas a falar sobre o tema da comunicação, que levanta sempre muitas questões, e obrigada a todos os que nos acompanharam e tenham um excelente dia e espero vê-los em breve numa próxima sessão que organizemos. Obrigada então e até breve. Obrigada a todos e bom trabalho. Obrigada, bom trabalho.